Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje meu tema é relações tóxicas, quando amar alguém nos causa dor. Mas antes de começar, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Vamos lá? Antes de começar, eu queria reforçar que eu não sou psicóloga, eu não sou psicanalista, a minha formação acadêmica é odontologia e eu sou escritora. Mas por causa de eu escrever sobre relacionamentos, eu acabo me interessando muito por esse tema, eu acabo procurando, eu acabo lendo muitas coisas sobre o tema. E hoje eu quis falar sobre relações tóxicas, porque isso envolve muitas relações, né? Relações tóxicas, elas podem ocorrer não somente no campo da paixão, no campo dos relacionamentos amorosos, mas também no âmbito familiar ou de amizades. Mas hoje, né, eu vou focar um pouquinho mais assim nos relacionamentos amorosos, porque eu acho que é a parte que as pessoas mais têm dúvidas, que as pessoas mais se sentem angustiadas, né? E outra coisa que é muito bom reforçar é que a pessoa tóxica no relacionamento nem sempre é o homem, né? Então eu gosto de reforçar isso porque às vezes eu vou dar alguns exemplos em que a pessoa tóxica é o homem, mas nem sempre é o homem. E um outro ponto muito importante que eu quero abordar aqui no meu vídeo é que a relação tóxica, ela não se constrói apenas com uma pessoa. São duas pessoas. Então, ali existe uma pessoa tóxica e existe também uma pessoa que é o codependente. E o codependente, ele também é muito responsável para essa relação funcionar, para essa relação continuar. Então eu quero focar muito nisso, porque às vezes a gente está numa relação tóxica, a gente está agindo como codependente, mas a gente não tem noção disso. Então, a gente tem que ter noção, assim, quando a relação tóxica ela se dá entre familiares, muitas vezes não tem o que fazer. É seu pai, é sua mãe, é seu irmão, você tem que conviver, você tem que aprender a arte de conviver, né? Agora, quando a relação tóxica se dá entre parceiros, há uma saída, né? Que é terminar aquela relação. E por que a relação se estende? E por que a relação se prolonga? E por que a pessoa que é o codependente não sai daquilo? Então eu achei um texto aqui na internet de uma psicanalista mineira, a Simone de Molinari. Eu vou deixar o texto dela completo no link na descrição do vídeo, se vocês quiserem ler. E aí eu peço desculpa, assim, porque eu vou ler o texto completo, porque eu achei, assim, ele realmente muito rico. Se vocês não quiserem ouvir, quiser adiantar o vídeo, né? Depois vocês leem, tá bom? Que vai estar aqui na descrição do vídeo. Então eu vou ler. Viciados em sofrer. É chamado de codependente a pessoa que desenvolve relações baseadas em problemas. São vínculos doentios e dolorosos, onde o foco está sempre no outro. No fundo, o codependente carrega a crença de que pode salvar quem não quer ser salvo. Abraça a vida do outro de tal forma que esquece a sua, motivado pelo desejo de mudar a determinada pessoa. O codependente é aquele que, com sua tolerância excessiva, suporta e apoia a deficiência do outro, seja o sentimento de fracasso, imaturidade, irresponsabilidade ou mesmo doença física ou psiquiátrica, numa jornada de intenso sofrimento, se imputando a missão de socorrer o outro. É um comportamento patológico e pode se manifestar na família, entre pais e filhos, no casamento, entre cônjuges, entre namorados, amigos e relacionamentos em geral. É preciso apenas que haja uma pessoa com problema e o outro com a síndrome de salvador da pátria. É comum um codependente, apesar de todo o sofrimento que padece, se sentir forte por conseguir carregar os problemas do outro. Mas essa pseudo-fortaleza esconde uma autoestima baixa e medo de perder aquele relacionamento. Pessoas com esse comportamento geralmente sentem necessidade de ser útil e gostam de ser reconhecidos. Têm medo de ficar sozinhos, são inseguros em relação ao futuro, carregam um forte sentimento de culpa e se vitimizam. Costumam reclamar incontáveis vezes do problema, mas quase nunca caminham na direção de mudar. Estão constantemente infelizes e sofrem muito. Por se sentirem metades, buscam a completude no outro. Escondem sua fraqueza no nobre papel de ajudar. Para piorar, vivem no prejuízo afetivo, pois sempre dão mais do que recebem. Por isso se sentem usados e negligenciados, pois veem sua autovalorização rebaixada. Mas não desistem.
entram no círculo vicioso imposto pela relação doentia e, mesmo sabendo que haverá dor, aceitam novamente uma situação similar como um jogador compulsivo. Seguem confundindo amor com dependência. Paradoxalmente, há uma alegria nessa dor, uma adrenalina viciante que nutre o falso amor, onde o vínculo não é o sentimento, mas a doença. Alguns conseguem sair desse relacionamento destrutivo quando a sua vida já está impraticável, mas outros se mantêm na codependência a vida toda para não ter que passar pelo angustiante processo da ruptura. Comportamentos que podem sinalizar a codependência: tomar decisões que desagradam a si para agradar o outro, medir palavras para não melindrar o outro, sentir que o esforço para controlar o outro é inútil, mas não consegue deixar de fazer. Ter a sensação de que o outro é ingrato por tudo que você faz por ele. Se adaptar unilateralmente para agradar o outro. Sentir que a relação não é recíproca. Ter a sensação de que se não fosse a sua paciência, a relação já teria se rompido. Ter consciência da infelicidade, mas mesmo assim não conseguir desvincular-se. Então, eu acho que esse texto ele é super esclarecedor. Eu acho que muita gente está ouvindo, está lendo esse texto e está se identificando, está vendo que passou por aquilo, ou numa relação que já terminou, ou está vivendo aquilo no momento. Eu acho que a relação tóxica, ela tem o nome de relação tóxica, ela é formada por duas pessoas. Uma pessoa que é a pessoa tóxica e a outra é a pessoa que está permitindo que essa relação aconteça, é o codependente. Eu mesma já estive numa relação assim, bem lá no meu passado. E na época, eu não tinha noção, a gente não tinha esse conhecimento que tem hoje. E quando você está vivendo aquilo, nem sempre você tem noção. Então, no momento que você está vivendo aquilo, você nem sempre tem a clareza de perceber que aquilo é uma relação tóxica. Você sente sim que aquilo te desgasta, que aquilo não te faz bem, que você se excede além da conta com a sua paciência, com o seu perdão, com a sua tolerância. Você percebe isso, mas você não tem noção, às vezes, que aquilo é uma relação tóxica. E você sente que aquilo não te faz bem, mas mesmo assim você permanece porque você acha que tudo pode mudar. Você acha que aquela pessoa gosta de você, mesmo fazendo tudo aquilo. Você acha que você tem a capacidade de mudar a pessoa. Você tem aquela sensação, não, comigo vai ser diferente. Eu vou transformar ele, mas a gente não vai mudar ninguém. Eu acho que a gente vive, numa época que as relações são muito descartáveis, mas não é isso. Não é que você vai sair descartando as pessoas, mas também você não vai ficar tolerando uma relação tóxica, uma relação que só te faz mal. E aí, hoje eu não vou trazer uma dica de filme sobre esse tema, mas eu tenho uma dica, de um tipo um reality show, é uma sériezinha que tem na Netflix, que chama Back with the Ex. Nessa sériezinha, eu peguei pra assistir assim meio despretensiosamente, fala de relacionamentos, São 4 casais de ex-namorados que estão tentando reatar a relação. Aí tem casais assim muito fofos, tem até um casal lá que não se vê, acho que há 25 anos que eles terminaram e estão tentando reatar tudo. Só que aí eu queria focar, já que a gente tá falando de relação tóxica, no casal Eric e Lauren, O Eric, ele é que procurou o programa, ele é que tá com intenção de voltar com a Lauren, E quando ele tá se preparando para o primeiro reencontro deles, é um reality show, Ele tá lá super ansioso, ele tá lá no barzinho, a mão sua, o coração acelera. Parece que ele tá assim com muita expectativa, que ele tá muito apaixonado e tá muito arrependido de um dia ter terminado com a Lauren, Só que com o desenvolvimento da história a gente vai ver como foi a relação desse casal. Durante os 6 anos que eles namoraram, o Eric terminou com a Lauren 6 vezes. E assim, ele terminava e voltava, terminava e voltava. Além disso, ele controlava os horários em que os dois poderiam se encontrar. Então, tudo girava em torno do Eric, Então, ele dizia, hoje eu não posso te encontrar, mas amanhã a gente vai se encontrar. Então, tudo girava em torno dele. E a gente vai percebendo que o Eric, ele tinha uma personalidade narcisista. Ele achava que o mundo girava em torno do umbigo dele. E ele achava também que ele poderia terminar com a Lauren quantas vezes quisesse, porque ela aceitava ele de volta, e ela realmente aceitava ele de volta. Só que aí, com esse programa, nesse Back with the Ex, que é uma série,
a gente vai ver se ela vai dar mais uma chance pro Eric ou não. E o que me chamou muito a atenção é que esse tipo de relacionamento, né, que a gente fala, esse relacionamento ioiô, que vai e volta, que a pessoa termina com você, diz que tem dúvidas sobre o que sente, e depois ela te procura de novo, aí você volta com ela, acha que tudo vai ser diferente, daqui a pouco ela termina de novo. Esse tipo de relação, eu até já escrevi um texto sobre isso, né, relacionamento porta giratória, é uma relação abusiva, porque a pessoa está abusando da sua boa vontade, a pessoa está abusando daquilo que você sente por ela, a pessoa está abusando do poder que ela tem sobre você. Então ela acha que uma hora ela tem dúvida, ela pode terminar com você, ou se vocês ainda não estão namorando, ela pode te dar um perdido. Daqui a pouco ela aparece, faz todas as declarações de amor, eu te amo, tô arrependido, eu não sei onde que eu tava com a cabeça quando eu terminei com você. Aí você volta. Passa um tempinho, tá lá as mil maravilhas, daqui a pouco começa a ficar ruim, termina de novo. Isso é uma relação abusiva, é uma relação tóxica. E esse ciclo, ele é comum em todos os relacionamentos desse tipo. Então ele começa mostrando uma pessoa muito sedutora, muito especial, que te valoriza demais. Então assim, para essa pessoa, você é tudo. Você é muito importante, você é muito especial e isso te seduz mesmo. Só que aos poucos, esse interesse vai diminuindo e a pessoa só quer que você se interesse pela vida dele. Mas ele já não se interessa mais pela sua. Até o momento em que ele fala que está com dúvida, que não sabe se é isso que ele quer. Aí ele parte para outra. Daí a pouco, ele retorna. De novo, sedutor. Eu não sei onde é que eu tava com a cabeça quando eu terminei com você. Você é a mulher da minha vida, você é o homem da minha vida. Sedutor. Dali a pouco vai perdendo interesse e dá aquele perdido, aquela sumida. Então, se você tá percebendo que isso acontece, né, no seu relacionamento e que você tem que perdoar inúmeras vezes, que você tem que ceder inúmeras vezes, eu não tô dizendo que a gente deva descartar os relacionamentos e não tentar. A gente tem que tentar. Mas às vezes a gente está tentando demais, né? Então até tem uma frase minha nos meus textos que é assim: quem te tem em consideração não faz do seu coração um parque de diversão. O seu coração não é um parque de diversão, o seu relacionamento não é um relacionamento porta giratória em que a pessoa pode entrar e sair quando ela bem entender. Então você tem que colocar limites e você tem que saber se você é um codependente e sair desse ciclo. E muitas vezes, né, a nossa dificuldade de reconhecer que está numa relação tóxica ou de sair de uma relação tóxica é porque a gente acaba ficando viciado naquela adrenalina, né? Aquela adrenalina da pessoa sumir, da pessoa mentir, da pessoa voltar, da pessoa dizer que nos ama, da pessoa fazer grandes arrobos de amor. Porque assim, essas pessoas são muito sedutoras realmente. Então elas se ajoelham, elas choram, elas fazem show. Então a gente acaba se viciando nessa adrenalina, né? E aí tem uma série também na HBO, Big Little Lies. Nossa, é uma série excelente. Até agora foram gravadas apenas 2 temporadas. Não sei se vai vir a terceira, tô esperando ansiosamente. E nessa série existe uma relação abusiva, é uma relação extrema de abuso, né? E aí a personagem da Nicole Kidman, a Celeste, ela se consulta, né, com uma psicóloga. E eu achei muito interessante uma hora que ela fala para a psicóloga: apesar disso tudo, as crianças sentem falta dele, eu lembro das partes boas, tudo. Aí a psicóloga fala para ela assim: eu atendo muitos veteranos de guerra. E quando eles voltam para suas vidas, eles acham aquilo tudo muito tedioso, muito parado. Eles querem voltar para a guerra. E aí ela olhou, né, para Celeste e fala: você quer voltar para a guerra. Então, às vezes a gente se vicia nesse tipo de relação. É uma relação que é uma montanha russa de emoções, né? Parece que a pessoa ama a gente, aí parece que a pessoa está indecisa, tudo. E a gente tende a romantizar isso. Então a pessoa fica em silêncio. A gente não acha que a pessoa é um egoísta, é um egocêntrico. A gente acha que aquele silêncio é nossa culpa. Então, muitas vezes, essas pessoas, né, tóxicas, elas acabam nos culpando e a gente acaba pegando aquela culpa pra gente. Então a gente vive sempre, né, pedindo perdão, quando a culpa não é nossa, né, relevando muitas coisas e andando na ponta dos pés para não causar nenhum estrago nessa relação. Uma dica de livro, né, para vocês,
que fala mais ou menos, né, sobre os narcisistas. É esse daqui, o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Esse daqui é um clássico da literatura, né? Mas traz, né, um perfil narcisista, que é o Dorian Gray. O Dorian Gray era um homem belíssimo, maravilhoso, mas que não tinha noção da beleza dele, né? E então um pintor vai retratá-lo num quadro, e enquanto esse pintor está retratando o Dorian Gray num quadro, chega lá para se juntar aos dois o Lord Henry. E o Lord Henry não é uma pessoa muito confiável, não é uma pessoa com um caráter muito bom, e ele acaba colocando na cabeça de Dorian Gray várias ideias. E Dorian Gray toma consciência da sua beleza a partir daquele momento. E ele faz um pacto sinistro, de trocar a sua alma com a alma do retrato. Ele deseja que a partir daquele momento o retrato envelheça no lugar dele. E isso acontece. Então o Dorian Gray, ele vai se manter sempre jovem, sempre com aquela aparência de pureza, sem maldade, e o retrato vai carregar a alma dele e vai envelhecer e vai carregar a alma de maldade, porque a partir do momento em que ele começa a conviver com o Lord Henry, que ele começa a absorver as ideias desse Lord, ele se torna uma pessoa má. E aí a gente vai vendo, né, quais que são as maldades dele, a consciência da beleza dele e o quadro se tornando um quadro assim, cheio de marcas de perversidade e cheio de marcas de envelhecimento. Então é um livro assim muito bom, muito rico, e vocês vão encontrar aqui um pouquinho da personalidade narcisista, porque Dorian Gray era um narcisista. E aí, para terminar, tem uma parábola que eu adoro, não sei se vocês conhecem, a parábola do sapo e do escorpião. E aí eu vou ler aqui para vocês, tá? Certa vez, um escorpião aproximou-se de um sapo que estava na beira de um rio. O escorpião vinha fazer um pedido. Sapinho, você poderia me carregar até a outra margem desse rio tão largo? O sapo respondeu, só se eu fosse tolo, você vai me picar, eu vou ficar paralisado e vou afundar. Disse o escorpião, isso é ridículo, se eu o picasse, ambos afundaríamos. Confiando na lógica do escorpião, o sapo concordou e levou o escorpião nas costas enquanto nadava para atravessar o rio. No meio do rio, o escorpião cravou seu ferrão no sapo. Atingido pelo veneno e já começando a afundar, o sapo voltou-se para o escorpião e perguntou, por quê? Por quê? E o escorpião respondeu, porque sou um escorpião e essa é a minha natureza. Então, aqui fica bem claro, né, que a gente não muda ninguém. Se a pessoa é daquele jeito, se a pessoa não se dispõe ela própria a mudar, não somos nós que vamos nos sujeitar ao veneno dela. Então, às vezes a gente tem que impor limites, às vezes a gente tem que encerrar uma relação que só nos faz mal e que é tóxica. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deem um joinha, compartilhem com seus amigos. Eu tento trazer vídeo toda terça-feira. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau!